Olá, pessoal. Sejam super bem-vindos, bem-vindas. Sejam super bem-vindos. Hoje o tema vai esquentar para essa noite fria. Vamos falar sobre muitos assuntos pertinentes dentro do mesmo tema. Imaginem vocês, muitos assuntos. Sejam super bem-vindos, bem-vindas, todos. Como eu falei, vão ser muitos assuntos dentro de um mesmo tema. Nós vamos conversar hoje sobre os desafios que existem na hora de se separar de um narcisista perverso. O que será que pode acontecer? Mas eu vou estender esse tema não só para a hora da separação, como pós-separação. Eu tive bastante perguntas, gosto bastante também quando vocês me fazem as perguntas nos bastidores, pedindo para que eu fale durante a live, ou mesmo que vocês coloquem as perguntas, as questões. Então, a grande questão aqui é o que a gente pode esperar se você está totalmente definido, se você está definido sobre a separação, se você está definida e caiu a ficha, você tem certeza absoluta que essa relação não dá para continuar, porque de fato você está se relacionando com um narcisista perverso, e muitas vezes o narcisista perverso que você acha que está te incomodando e que você fala assim, não, ele é aquele narcisista oculto, como as pessoas falam hoje em dia, ele não é tão forte, mas eu não suporto mais, para mim não dá para viver uma vida com tanta manipulação. Na hora da separação ele pode se mostrar um narcisista classe A. Classe A. Então, que você esteja preparado, que você esteja preparada para as possíveis e não difíceis, né? Porque normalmente acontece, infelizmente, as vicissitudes, as questões que costumam ocorrer na hora de uma separação com um narcisista perverso. Mas eu acho importante a gente chegar num tema um pouquinho anterior à hora da separação, que é o momento onde você percebe que, de fato, não dá para continuar esse tipo de relacionamento. Não tem como continuar. E aí é uma questão corporal, porque enquanto você está na mente, você sabe que a tua mente mente, a tua mente cria estratégias, a sua mente está repleta de crenças e também está muito embotada por toda a manipulação que você vem sofrendo. Então, enquanto você estiver no reino da mente, você ainda vai estar confuso, você ainda vai estar totalmente obnubilado. Quando você baixar a sua sensação para o corpo e ver que o seu corpo já está com uma repulsa e que não é num ato sexual, não é numa mão dada que isso daqui vai se reconstituir, que a fronteira final ficou sendo o seu corpo, então é nesse momento exato que você tem certeza mais do que absoluta que esse relacionamento acabou. Às vezes você pode passar por alguns momentos e pensar assim, não, mas eu tenho os meus filhos, eu estou falando quando a situação é de um casamento onde já existem filhos, e eu vou hoje abordar bastante a questão dos filhos e da família, mas mesmo quando você está num casamento recente, onde não existem filhos, e também quando você está no namoro, quando você está numa situação onde já existe um envolvimento afetivo ou pseudo-afetivo, onde já existe uma amarração psicológica iniciada por esse abusador. Que por mais que você tenha essa questão de querer estar com a outra pessoa, você pode ter todos os seus problemas emocionais, questões emocionais não resolvidas, você pode ter certeza que se você estiver com um abusador, ele vai transformar uma questão emocional que pode ser facilmente resolvida numa chaga emocional. Então saiba que a hora da separação é a hora onde você assume a tua liderança sobre a sua própria sobrevivência. E isso daí é extremamente importante, é um momento único na sua vida que você precisa pegar com todas as forças, porque é o grito de sobrevivência, ou é agora ou é nunca, e é o grito pela vida, porque se você perpetua, depois de perceber essa verdade absoluta, aí sim você adoece, aí sim
coisas piores podem acontecer e catástrofes emocionais podem surgir. Então, cuidado, porque aqui é a linha vermelha máxima. Depois disso daí, é complicado. Então, o que pode acontecer nesses desafios da hora da separação? Primeiro, você tem que ter essa clareza, esse absoluto dentro de você. Na hora que você tiver esse absoluto dentro de você bem organizado, você sabe que não existe terapia de casal, não existe terapia individual, concílios, conversas, não existe mais nada, porque é um grito de sobrevivência. Excelente, porque você está optando pela vida. É bom você ter um casamento, uma união que pode te levar para o resto da vida com um companheiro, uma jornada com um companheiro. É ótimo se a pessoa escolhe isso e se dá certo. Mas muitas vezes a vida tem essas questões e cada um vai para o seu caminho. Mas quando você está com um narcisista perverso, ele vai ficar enlouquecido com essa situação. Por quê? Porque aí o que vai acontecer? Existe algo que a gente chama de ferida narcísica. Então, ele não vai suportar o que ele faz com você o tempo todo, porque você estará rejeitando ele. Você estará, entre aspas, ou diretamente, devolvendo para ele o maior medo dele, que ele projeta em você e que ele sempre projetou. Então, se você não quer ficar com ele, gente, vou voltar a dizer. Estou dizendo ele, pode ser ela, ele, seja quem for, só para em termos ilustrativos. Então, se você está rejeitando, porque você de fato entendeu no seu absoluto que você não quer mais, que essa relação é tóxica, que essa relação é danosa para você, que você não pode mais continuar, claro que esse abusador, que ele tem o adoecimento narcísico, ele vai sentir uma dor muito profunda. Mas qual que é a reação de muitas pessoas que têm dor muito profunda? Ele está acostumado a manipular, mas muitas vezes ele não vai conseguir manipular quando a dor for aterrorizante. Então, qual é a reação para ele não sentir a dor? Fúria. Então, uma das situações que pode acontecer num extremo é um ataque de fúria violento. Isso daí você tem que estar preparado, mas não é o comum de ocorrer, mas também pode ocorrer logo de início. Essas fúrias costumam ocorrer quanto mais blindada você fica, para te desestabilizar, para deixar você totalmente desestabilizado e você ficar sendo a louca da história. Então, presta atenção que até essa fúria, que ela é legítima, porque existe um ódio mortal de você, porque você desistiu dessa relação, você rejeitou o irrejeitável. Então, nesse momento, é um momento onde você pode receber uma manipulação deste tanto, a ponto de você perder a razão, e aí ele ganha, vai usar isso de argumento em processo, ele vai usar isso de argumento, vai gravar, e eu já vou dar algumas dicas para vocês que estão se separando, para vocês não entrarem nesse tipo de cilada emocional. Outra questão que pode acontecer muito no início, lembrem-se que o narcisista perverso, ele é um manipulador classe A. Então ele só manipula, e o que eu sempre gosto de dizer é que tudo que ele fizer é fatia do mesmo bolo. O bolo só tem um sabor, e esse sabor é manipulação. Tá? Não existe, aqui é ele mesmo. Não, aqui é mais manipulação desse tipo. Aqui, agora sim apareceu quem ele é. Não, aqui é outro pedaço do bolo com outro tipo de manipulação. Aqui, não, mas agora ele tá bonzinho, ele quer recuperar, ele tá vendo tudo que ele errou. Não, é outra fatia da mesma manipulação, porque ele é adoecido. Então, tudo é manipulação. Por quê? Porque ele está perdendo o jogo, você saiu do jogo. E você saindo do jogo, ele tem a ferida dele narcísica aberta. E o que ele vai querer? Ele vai querer que você volte a dormir. Ele vai querer te pôr em sono profundo novamente. Em algumas etapas dessa separação, ele ainda vai achar que vai te resgatar. Então, o que ele vai fazer? Uma das questões iniciais que ele pode fazer é ele próprio se culpabilizar, como muitos fazem, e colocando a culpa neles. Eu errei, mas agora eu percebi o meu erro. Agora eu vou fazer tudo diferente. E se eu fizer de algum momento
mudar essa história, você pode ter certeza que você vai ter todo o direito de se separar. Porque agora caiu a ficha. Por quê? Porque ele percebe que não tem volta mais. Então ele vai estender o tapete para ela pisar em cima e falar assim, não, é minha culpa, é minha culpa. Só que, lembra, fatia do mesmo bolo, porque depois vem a revenge, a vingança, não é? Então, não caia nessa cilada. É que a essa altura você precisa conhecer todos os tipos de ciladas, sabendo que você já está fora do jogo e você precisa se blindar das possíveis armações. Uma delas é essa. Você vai fazer o quê? Você já está fora dessa história, você vai assistir mais um teatro. Mais um teatro. Segunda coisa que ele costuma fazer. Lembra? Mais uma fatia do mesmo bolo. Não deu certo isso? Segunda etapa. Vai culpar você. A culpa é sua, porque o relacionamento não deu certo. E ele vai usar todos os argumentos possíveis e imaginários, vai recuperar lembranças perdidas, lembranças para te diminuir, lembranças para mostrar que você não foi tão boa como você imaginou que você era, lembranças inventadas, que é o que eles fazem com bastante maestria, inventar lembranças em relação a situações que não foram bem assim, mas ele vai colorir do jeito que ele quiser, né? E aí, se você entrar nessas lembranças inventadas e querer mostrar para ele que essas lembranças são inventadas e que não foi assim que aconteceu, o que vai acontecer? Você não saiu da relação ainda. Você não saiu da relação ainda. Então, se você entrar nessa pegadinha, o que você tem que fazer? Dá 2 passos para trás, percebe que você está perdendo, você está entrando no jogo dele, você está ficando com o teu emocional abalado e lembra que ele é o abusador, ele é o manipulador e ele vai usar de todas as armas. Só que a essa altura você já conhece as armas. Então você sabe que ele mente e que ele mente com uma verborragia fantástica. E ele mente olhando nos olhos e ele mente criando verdades que até ele acredita. Até ele acredita. E quem estiver perto provavelmente vai ficar com pena dele se não souber a verdade absoluta do que aconteceu. Então, na hora que acontecer isso, e é provável que aconteça, você ou assiste esse filme ou você não assiste esse filme. Você não fique à disposição de escutar aquilo que você não precisa escutar. Limite saudável, limite. É a maestria da cura emocional. Saiba colocar limites. E limites, quando você sabe que você precisa colocar limites? Você sabe que você precisa colocar limites quando o seu emocional começa a ficar desregulado. É sinal de alerta vermelho de que você ou deve se retirar da cena, tá? Ou deve se retirar emocionalmente, olhando esse filme que já não te pertence, você já não faz mais parte desse jogo, tá? E aí você vai me perguntar, mas olha, e se meus filhos estiverem juntos? Você faz a técnica do disco rachado, tá? Lembrando que você precisa ter retidão de alma, lembra que você já recuperou sua alma, já está com você de volta. Então, o que é retidão de alma? Retidão de alma é quando você se mantém no seu propósito. E a essa altura você já sabe que o seu propósito é não se corromper nunca mais. Nunca mais se corromper em hipótese alguma. Então, se os seus filhos estiverem ao seu lado, você vai fazer essa técnica do disco rachado. Isso daqui é old fashion. O que é disco rachado? É quando o disco ficava riscado, aqueles discos de vinil, e a gente ficava escutando a mesma música o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, naquele lugar. Então, a sua mesma música é a sua verdade. Então, ele vai criar uma história estapafúrdia e você vai se manter, se os filhos estiverem assim, não é isso que aconteceu, a verdade é totalmente diferente. Sem rebater e convencer, não, a verdade é diferente. Depois, no seu isolamento com seus filhos, você, se quiser se achar prudente, você vai contar de fato o que houve, tá? E vai relembrar seus filhos assuntos que eles podem estar obnubilados também. Tirar eles desse transe, porque é um transe tóxico. É um transe totalmente hipnótico. Muito bem.
O que pode acontecer mais? Nessa hora onde as pessoas estão se separando de um narcisista perverso. Esse abusador, ele vai falar com a família da vítima. E ele vai se posicionar como vítima da vítima. Então é muito importante que antes que ocorra a separação, que você conte para os seus aliados o que de fato ocorre e que pode ter ficado obscuro a muitos. Hoje em dia a gente sabe que não fica obscuro. A gente sabe que a maioria das pessoas vê, mas fica com dificuldade de falar, tamanha mistura do seu psiquismo com o psiquismo do abusador. Então eles têm medo de perder a sua amizade, de falar algo que eles veem, porque você está totalmente misturada com o seu abusador e você é capaz de defender o seu abusador de uma traição dele, se culpabilizando, ou negar a traição que ele pode ter feito, ou achar que você está sendo perseguida por inveja, que não é verdade. Isso tudo é uma negação de realidade. Então, antes de fazer a atitude da separação, por favor, entre em contato com as pessoas que são aliadas a você, para você se fortalecer na sua blindagem emocional. Faça terapia? Sim, faça terapia para se fortalecer. Se você não puder fazer terapia, achar que não precisa, blinde-se com amigos leais, com uma família que pode te dar apoio. Se a tua família não te dá apoio, silêncio, porque você vai ter que olhar a vida de modo bastante diferente, inclusive a sua família. Agora é hora de você lutar pela sua sobrevivência. Você está indo para um caminho de libertação. E lembra que nós vivemos cenários. E esses cenários, eles estão nos dizendo coisas a respeito da nossa evolução de alma. Então são desafios, são cenários que nos desafiam a nos transcendermos. E isso daqui é o principal de tudo. Porque senão a gente vai pessoalizar tudo. E aqui o mais importante, ao meu ver, é você transcender as amarras que impedem você de ser você mesma. E isso daqui chega a ser espiritual. Quando você entende, nenhum fantasma, nenhum vilão vai ficar mais à espreita de pegar a sua alma, de pegar um pedaço da sua alma. Não vai existir mais essa possibilidade, porque você está de posse da sua existência e convicta e consciente de que a sua existência pertence a você e que você vai seguir os seus rumos de vida com todo afinco e alegria. E isso daí é uma coisa muito importante para vocês que têm filhos passarem para os filhos de vocês. Porque enquanto vocês tiverem retidão, isso homens, mulheres, seja quem for, tiver retidão de comportamento, de objetivo, e entender que esse tipo de confusão, de manipulação, faz tudo para tirar você do seu objetivo de alma, do seu fluir. E quando você entender, tiver essa sacada que é lesivo de uma maneira drástica, a sua retidão, o seu caminho, o seu estado emocional de permanência vai dar a melhor orientação para os seus filhos, a melhor. E essa humanização de você poder mostrar para os seus filhos em algum momento que você ficou triste, o quanto que você ficou vulnerável e que seus filhos possam em algum momento saber um aspecto da história e da vitória que você teve e de que a vida é isso. A gente corre por caminhos, percorre caminhos, são acertos e erros. E que o mais importante é que a gente tem a força para sair do mesmo minuto. E o mesmo minuto não é o disco rachado, só que eu falei quando você sabe o que você quer. Eu falo o mesmo minuto do abuso com o abusador, porque senão você vai viver 20 anos com o abusador, onde você vive o mesmo minuto pisando em ovos. Ora você é culpada, ora você é desqualificada, ora você é menos, e ele vai se nutrindo de todo esse mal-estar que ele provoca, porque ele precisa desse tipo de nutrição por conta desse narcisismo dele que nunca se preenche.
Na hora que você deixar de ser conivente com isso, essa trama narcísica, e saber que você pode se preencher, você com o seu olhar para você, e se libertar disso, essa fúria narcísica vai aparecer nesse outro. De algum modo ele vai querer fazer esse tipo de resgate, afinal você não combinou isso. Estava muito certo para ele que você ia ser cordata até não sobrar mais sangue de você, não sobrar mais nada. Só que, graças aos céus, você despertou, você sabe como que funciona essa trama. Gente, pessoal que está chegando agora, eu peço que vocês assistam essa live desde o início depois, ela vai estar aqui no meu Instagram, vai estar no YouTube, porque ela tem várias dicas sobre como que é essa trama narcísica, o abuso, e como que existe o autorresgate e a blindagem emocional e as possíveis manipulações e manobras que 100% das vezes ocorrem. E olha só, ocorre num nível muito drástico também, porque se você não tiver totalmente blindado, entendendo que você lidou com uma pessoa totalmente adoecida emocionalmente, ele dificilmente ele vai largar o osso. O que significa isso? Ele vai, eu estou falando ele, eu vou recuperar que é ele, ela, é só em termos mais ilustrativos, mas independe. Olha só, dificilmente ele vai largar o osso. Por quê? Porque essa ferida, ele pode virar de costas e não querer mais saber de você. Mas tem algo de muito importante que ocorre. Ele pode ficar com essa fúria narcísica e ele pode querer te depredar financeiramente. E ele vai usar de todos os artifícios para isso. Eu vou dar um exemplo de um paciente X meu, independente se é homem, mulher, seja o que for, que eu achei assim, nota 1000 esse meu paciente, que é o que eu sempre falo, e dificilmente a pessoa, quando está desgrudando dessa situação, entende o que é o bem maior, que eu falo que é a própria vida. Existe uma tentativa de usurpar todos os bens, existem manobras muito sujas que são feitas, inclusive com os filhos. E quando a pessoa que sofreu o abuso, ela entende que ela pode recomeçar até se for do zero, ela está no lugar mais próspero que ela alcançou na vida inteira dela. Mais pleno e mais próspero. Então, muitas vezes, eu já peguei gente que ficou mais de 10 anos atrás de uma divisão, de uma partilha. Eu não estou falando para abandonar o que é seu de direito. Mas eu estou falando para você ponderar, muitas vezes, o que vale mais para você. Tá? Então, é uma questão muito delicada e, hipótese alguma, estou falando de abandono do que é de direito, mas eu estou falando de uma profunda reflexão para você avaliar o que é de direito num sentido mais profundo do que se chama prosperidade. Então, que você possa ter discernimento e saúde emocional para fazer essa avaliação com alegria, com plenitude, apostando na vida e tomando muito, muito cuidado para não jogar nada nos filhos. Os filhos são as maiores vítimas dessas histórias quando se tem filhos. E fazendo a retidão de alma que vocês podem ter e tem à medida em que vocês se blindam e veem que esse filme vocês não pertencem mais. E outra coisa que eu quero deixar para vocês, que é o maior presente, porque você acha que se você sai dessa relação, você está vingada só porque você saiu, engano seu. Sabe como você se vinga? Se você precisa se vingar, sabe como você se vinga? E que a essa altura não vai fazer diferença nenhuma para você? É estando bem. Estando emocionalmente bem com a sua vida nas suas próprias mãos. Então, a melhor vingança é você estar bem. E aí é uma bênção, porque aí qualquer coisa que acontecer não faz sentido para você, porque a sua vida é outra. Parece que você renasceu dentro de uma mesma vida. Olha que presente, gente.
Não é um presente? Você poder renascer na mesma vida. A gente renasce várias vezes, mas renascer nesse nível é um presente. É um presente, é você poder estar presente totalmente vitalizada. E assim, o narcisista não tem cura, aqui estão me escrevendo, de fato, não tem cura. Muito se fala de homens narcisistas que machucam as mulheres, a gente fala de mulheres narcisistas que machucam os homens também. Então, eu recebo situações de todos os lados e de todos os X, de tudo. Inclusive na área profissional também. Então, saibam que o narcisista, ele, de fato, ele não tem cura. Então, mesmo os filhos de mães, de pais narcisistas, têm que ter essa consciência. E que a libertação e de ter, você poder ter a compaixão de lidar com uma pessoa adoecida, no caso de serem os pais, ou até de não lidar mais, se a situação é muito grave, é um processo que vale a tua própria vida. Eu sei que não é fácil, é extremamente difícil, mas o resultado de uma decisão pela vida, ele sempre é benéfico, ele sempre é benéfico. Então, quando você teve uma relação com o narcisista que te fez muito, muito mal, e você pode chegar num lugar de ver ele como a pessoa adoecida que ele já te traz mais um estado não só de compaixão por ele, porque aqui o que importa é você, mas de compaixão com você, de compassividade. E aqui é o que importa mais ainda, você ser compassivo com você. Você entender que você passou por esse processo e que você se resgatou. E que os seus filhos, se você tiver filhos, eles vão ter você como exemplo a vida inteira. Ah, mas meus filhos estão indo na onda deles. Lembra uma coisa? Que esses desafios, quem foi casado com alguém narcisista, eles vão existir. Se você puder colocar seus filhos numa terapia excepcional, o principal é você ter essa retidão emocional, retidão de alma. Agora, lembrem-se que existe o desafio de alma de cada um. Então, por mais que você faça pelos seus filhos, por mais que você tenha retidão, eles, como pessoas, eles vão ter os desafios deles. Assim como você está tendo o seu desafio e está conseguindo ultrapassar, então eles provavelmente vão ter os desafios deles. A vantagem desses filhos, eles vão ter esse recurso que é uma mãe ou um pai desperto e bem emocionalmente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje à noite. A gente está de noite fazendo essa live fica gravada tanto no Instagram como no YouTube. Quem quiser procurar outras lives que eu fiz está lá. E eu acho que se vocês quiserem fazer mais perguntas, podem perguntar lá no Instagram. Eu estou à disposição e semana que vem a gente vai falar sobre mais questões que eu tenho certeza que vão ser importantes para o resgate da alma em todos os níveis e para nosso despertar, porque quanto mais despertos, melhor. Um beijão para vocês e até a próxima semana.